Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, bênção de Deus e bênção das grandes. Hoje, a nossa aula de número 26. Aqui hoje termina o nosso curso. Eu estou feliz, não pelo fato de, porque agora eu estou terminando, não, mas estou feliz pelo fato de termos vencido. Muitos começam, mas não terminam. E se você está assistindo esta aula, considere-se um vencedor. Você iniciou uma jornada e você venceu todas as pedras, do percurso, todas as curvas do caminho. E se você está assistindo a aula 26 é porque você está concluindo a sua especialização em liderança cristã. Então você tem os meus parabéns, congratulations. Maravilha, estou feliz porque muitos iniciam e não terminam. E não é só aluno, né? Na internet existe uma gama de cursos por aí que os alunos entram com grande expectativa, mas não conseguem terminar, né? Às vezes param pela metade. Tivemos nossas dificuldades, tivemos as nossas adaptações. Quando começamos a estudar o nosso curso, era numa plataforma diferente, ou seja, éramos num grupo fechado do Facebook, fomos sofrendo represálias, restrições, tivemos que mudar de plataforma, perdemos alunos, com isso, não conseguimos migrar todos para a nova plataforma. Tivemos as nossas dificuldades, vocês se lembram? Ainda temos, mas em questões técnicas, até porque eu aprendendo a trabalhar com mídia digital, com filmagens, e eu sou sozinho, para fazer tudo, mas Deus foi dando graça, a gente foi se adaptando, mas conseguimos. Aí estão numeradas 26 aulas e esta é a aula 26, conforme foi prometido aos irmãos. Estou feliz por ter concluído. Acredite você ou não, eu já fazia mais de 10 anos que eu trabalhava para essas 26 aulas, projetando o curso teológico de liderança cristã. Matéria liderança cristã, quando você faz um curso médio de teologia, a liderança cristã ela é uma matéria do curso de teologia. Só que o curso de teologia, você pega uma matéria, ele está dividido em 4 aulas, entende? Então é só um mês, são 4 aulas, uma aula por semana, um mês de aula, 4 aulas. Isso é a matéria liderança cristã. E se eu vou pegar essa matéria, de tão interessante que é, e eu quero projetar e fazer dela 6 meses, uma especialização. Até porque eu não tinha visto algo nesse sentido. Não vou mentir para você que se eu tivesse antes encontrado uma especialização em liderança cristã em um curso com esse teor, eu teria feito. Entende? Mas não encontrei. Eu encontro uma matéria sobre liderança cristã. Agora, um curso específico de 6 meses sobre liderança já é raridade. Mas eu estou feliz porque Deus nos deu essa pérola. Estou feliz por você que é aluno, você que está concluindo. Deus te abençoe grandemente. Tá? Permita-me orar. Vamos orar iniciando essa aula. Eterno de Israel, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, sim, o nosso protetor, o nosso provedor. Tu és o Deus da nossa vida. Obrigado. Obrigado pelo Teu infindo amor. Obrigado por cuidar-nos como filhos amados, por guardar e proteger a nossa mente, o nosso coração, o nosso ministério, e por promover em nós crescimento, desejo de aprender, de fazer a Tua obra corretamente. Pai, nem todos chegaram na aula 26, mas esse meu irmão é um vencedor, porque Tu lhes deu a graça para que ele concluísse esta matéria. Quero Te louvar pela vida de cada um dos meus alunos, que foram bênção para a minha vida. Bênção, Pai, em todos os sentidos, porque eles foram de grande valia para o meu crescimento espiritual e intelectual, por causa do peso da responsabilidade que eu tive de aprender para poder passar conhecimento, de me policiar, de tentar ser um professor excelente, ainda que não consiga, mas foi o que eu tentei. Eu quero agradecer ao Senhor, também porque eles foram bênção financeira na minha vida.
O Senhor sabe que eu tenho vivido através do ministério do ensino. E o Senhor sabe o que cada aluno representa para mim, para o meu ministério, para o avanço do reino, para que eu não pare com a tarefa que o Senhor me deu. Pai, obrigado. No nome de Jesus. Esta é a última aula. O Senhor pode derramar na nossa alma gozo do céu, alegria, sim, alegria. Faz-nos de nós, ó Deus, líderes, que aqueles que fazem a obra não gemendo, mas com prazer, conforme está na Tua palavra. Abençoa-nos. Molda-nos, continua moldando-nos segundo o Teu caráter e segundo o Teu coração. Seja a Tua bênção sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, nossa última aula, o assunto que eu tenho para tratar, ele é interessante. Muito, mas muito interessante. Ele pode mudar a sua história. O assunto que eu tenho para tratar, ele pode ser um divisor de águas para você. Pode. Eu não tenho dúvida. Só que no início do curso, nós iniciamos o curso e nós viemos falando muito sobre questão de humildade, tá? Sobre não sermos soberbos, não crescermos em cima dos outros. Bati muito nessa tecla durante o curso. E quando viemos na segunda aula falando sobre psicologia pastoral, falamos muito sobre o eu aberto, sobre a prática de vender aparência, que tem gente que vende aparência, né? E mostra ser aquilo que não é. Então eu não podia dar essa aula aqui hoje, antes eu deixei ela em último lugar. Não é o fato de estar por último que é menos importante, não, pelo contrário. O sábio Salomão disse que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Jesus disse que os últimos, pois é, serão os primeiros. A aula que eu tenho não é porque está por último que é menos importante. Eu só queria que você colocasse ela numa cadeia de valores. O que eu vou falar para você é tão importante, mas eu deixei para falar por último com medo de que alguém entendesse errado e se supervalorizasse, se ensoberbecesse, e não é essa a minha intenção. Mas o assunto que eu tenho para falar hoje é exatamente sobre esse assunto aqui. Na aula de número 26, quero falar sobre autoimagem e autoestima. Autoimagem, imagem de si mesmo, tá? E autoestima é que você tenha estima própria. Só que eu quero falar de autoimagem e autoestima, não só de tudo que eu aprendi na psicologia, né? Eu pareço soberbo quando eu falo assim que eu tenho amigos psicólogos que eu dou aula para eles, né? Eu não sou formado em psicologia e dou aula de psicologia para psicólogo. Mas isso é pelo fato de ser nerd. Não quero trazer simplesmente na perspectiva psicológica, não, mas eu quero trazer numa perspectiva bíblica, porque o nosso curso ele é um curso teológico especializado em liderança cristã. Autoimagem e autoestima. É sobre isso que nós vamos tratar agora. Só para você entender, aí nós temos uma imagem, sentado, cabisbaixo, com a mão. Você está fazendo, eu estou fazendo a leitura da linguagem corporal, né? Uma mão em cima do joelho, né? Ou seja, o cotovelo no joelho e a mão debaixo do queixo, olhando para baixo, pensativo, né? Essa pessoa está com um problema. Eu me lembrei de uma história, isso é piada que se contam na roça, né? Quem é da cidade, nunca viveu essas coisas, não vai entender. Mas há um trator antigo chamado de CBT. CBT. Talvez antigos e quem foi da roça sabe do que eu estou falando. Aquilo é uma treva para dar problema, meu Deus do céu. Antigamente ele era bom, mas pensa num trator problemático, e as pessoas usavam por necessidade, mas ele só vivia dando problema, Diz que o menininho andando de bicicleta e viu um homem sentado
com os dois cotovelos apoiados em cima do joelho, a cabeça baixa, com os dois cotovelos, com as duas mãos no queixo assim. O menininho freou a bicicleta e disse assim: tio, eu sei o que o senhor tem. Aí falou: o que eu tenho? Aí o menininho olhou e disse assim: o senhor tem um CBT, um trator daquele. Ou melhor, eu só tenho dois CBT. Por que você está falando que eu tenho dois CBT? A menina falou assim: porque o senhor está com as duas mãos no queixo assim. O meu tio, ele tem um. Ele só fica assim o tempo todo. Problemas, né? Mas às vezes o problema não está por fora, e sim por dentro. Eu quero trazer definições acadêmicas do que é a autoimagem e também do que é autoestima, que é provável que você já saiba, mas vamos mastigar aqui com minúcias. A autoimagem é o conjunto de ideias, de conceitos e de opiniões e imagens que alguém tem de si mesmo. De si mesmo. Bem como a imagem que supõe projetar para os outros, aquela aparência que você quer mostrar. O estudo da autoimagem, ele é relevante para a psicologia e para outras linhas de pesquisas do ser humano, na medida em que a imagem que um indivíduo tem de si determina importantes aspectos de seu comportamento, notadamente, forma com que se relaciona com os outros, né? Notadamente, a forma com que se relaciona com os outros. Então, veja bem, se o estudo da autoimagem é relevante para a psicologia e também para outras linhas de pesquisas do ser humano, inclusive para a teologia ou para a liderança cristã, o estudo da autoimagem é relevante, tá? É relevante. Na medida em que a imagem que um indivíduo tem de si determina importantes aspectos de seu comportamento, notadamente a forma com que se relaciona com os outros. Então, a autoimagem pode ser definida como visão de que temos de nós mesmos, né? Seria muita redundância falar autoimagem de si mesmo. Então eu digo ou imagem de si mesmo, imagem de si próprio, ou autoimagem, tá? Então a autoimagem pode ser definida como a visão que temos de nós mesmos, o nosso retrato mental, tá bom? Baseado em experiências passadas, vivências e estímulos presentes, expectativas futuras. Bom, então, daí nós formamos a nossa própria imagem. Inclui a forma, o tamanho, as proporções do nosso corpo e o nosso sentimento em relação à nossa imagem corporal. Esta avaliação, ela depende dos estímulos positivos e negativos que nós recebemos, de acordo com o que somos tratados, dos padrões com os quais somos confrontados, nomeadamente os valores culturais, os éticos, para além das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Bem, autoimagem e autoestima. Estes dois elementos, eles influenciam o nosso modo de pensar, influenciam o nosso modo de agir, influenciam o nosso modo de sentir. Como consequência, a autoimagem e a autoestima, elas têm influência direta nas nossas atitudes. Sim. A autoimagem e a autoestima têm influência direta nas nossas atitudes para com Deus, influência direta nas nossas atitudes para com a nossa família, influência direta da autoimagem e autoestima, influência direta nas nossas atitudes para com os nossos amigos, para com o nosso futuro. A autoimagem e autoestima influencia muito o nosso ambiente. A nossa aparência, então, meu Deus do céu, aqui está um ponto, eu coloquei mais por último, porque não é tão importante. Para mim, importante é Deus, é família, amigos, né, futuro, o ambiente. Mas se tem um aspecto que autoimagem e autoestima influencia, é nossa aparência. E influencia também as nossas habilidades. Mateus 19, falando dos mandamentos, honra o teu pai e a tua mãe,
Mas olha esse outro aqui, eu quero me deter nele. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque muita gente fala de amor ao próximo, mas o amor ao próximo é como a si mesmo. Você está entendendo? Amarás o teu próximo como a si mesmo. Então, deixa eu falar aqui sobre autoimagem e imagem projetada. Tá? A tua imagem, ela afeta o teu futuro. Tenha certeza disso. Tua imagem afeta o teu futuro. O problema é quando você não é comedido neste assunto e tem pessoas que começam a vender muito aparências, que é um termo que chegaremos. Afeta o teu futuro. Essa história aqui de segundo livro do profeta Shemuel, capítulo de número 9, o versículo de número 8, conta a história de Mefibosete. O dia que David Meler, o dia que David Meler lembrou da aliança que havia feito com Jonatas, o filho de Saul, ele se lembrou da aliança e que ele honraria a casa de Jonatas. E ele chamou Ziba e disse assim: existe ainda vivo alguém da casa de Saul a quem eu possa errar? Eu me lembrei da aliança que eu fiz com meu amigo Jonatas. Ziba disse: não, senhor, não tem ninguém, só tem um, mas é Mefibosete, um aleijado, só vive se arrastando, não consegue andar, ele mora em Lodebar. Eu morei num lugar que eu coloquei o nome de Lodebar, misericórdia, ou sofrimento. Deixa isso para lá. Davi mandou ir buscar este homem para se assentar com ele à mesa. Só que esse homem, ferido, machucado, literalmente a vida inteira se arrastando. Quando olha para Davi, versículo 8, então Mefibosete lhe fez reverência e disse: o que é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Um cão morto tal como eu. Assim Mefibosete se sentia, um cão morto. Ele não se sentia nem um cão, era um cão morto. Já passou perto de um cachorro morto por aí? Qual é a sua reação? Você gosta de ficar olhando? Olhando, saboreando a fragrância? Não dá, né? A gente tenta passar longe, virar o rosto, não pensar naquilo e tenta nem respirar por aquele tempo. Cão morto. Assim Mefibosete se sentia. Cão morto? Você não sabe, você não parou para pensar em todas essas expressões. Nessa expressão, cão morto. Se morrer uma galinha e você jogar ela ali, você vai ver urubus vindo comê-la. Talvez você nunca parou para pensar. Você já viu o urubu comendo carne de cão morto? Fica podre, fede, entra em decomposição até parar de feder. Você não vê o urubu rodando. Nem as aves de rapina comem a carne de um cão morto. Por quê, pastor? Não sei. Não me pergunte, mas você não vai ver urubu comendo cachorro. E olha que urubu, alguém disse que é a galinha do diabo. Eu sei lá se o diabo tem galinha. Mas o que eu quero te dizer é que nem aquilo que é mais repugnante gosta de um cão morto. Até os urubus desprezam. Assim, Mefibosete se sentia. É o mais deteriorado dos estados internos. Quando a pessoa se autodesvaloriza e que ela se sente o mais imprestável dos homens. Na verdade, homem seria muita coisa. Um cão morto. Pois é. Mefibosete.
Tua imagem afeta o teu futuro. Efésios 2, versículo 10. Entenda que a Bíblia diz que nós somos feituras suas. Somos criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Existe alguma boa obra que Deus antes preparou? Deus preparou para quê? Para que nós andássemos nela. Para andarmos nessas boas obras que Deus antes preparou, primeiro Ele nos fez a sua imagem, feitura sua. E nós somos criados em Jesus Cristo para desfrutar da criação de Deus. Então você tem duas opções de dizer assim: eu sou um cão morto. É assim que eu preciso. Ou você pode dizer: eu sou feitura de Deus, criado em Jesus Cristo para boa obra, as quais antes Ele preparou para que nessas boas obras eu andasse. Você precisa escolher. Mas entenda que a tua imagem, ela afeta o teu futuro. Não pense que você vai vivenciar, se deliciar das boas obras que Deus antes preparou para que você andasse nela, se sentindo um cão morto. Para comer o melhor da terra de Deus e vivenciar as boas obras que Ele preparou antes para que nela andássemos, você não pode viver como um cão morto. Você tem que se considerar como feitura sua, criados em Jesus Cristo, para boas obras. Então não deixe que a péssima autoimagem afete o seu futuro. E Jeremias, capítulo 1, versículo 5, olha essa expressão que eu estou dizendo: Deus te aprova. E o texto está dizendo: antes que te formasse no ventre eu te conheci. E antes que saísse da madre eu te santifiquei. E para as nações eu te dei, porque o ar aí tem crase, né? As nações te dei por profeta. Para as nações eu te entreguei, né? Como profeta. Pois é. Alguém diz assim: ah, mas isso é pessoal, pastor, para Jeremias. Vamos ficar tomando para nós uma profecia que não é para nós. Ah, é. Só que Deus, ele só tinha capacidade de formar, de conhecer no ventre, só Jeremias. Ele não consegue conhecer você no ventre, né? Eu não estou dizendo que essa passagem aí não é pessoal, ela é pessoal. Mas eu estou dizendo que Deus, eu não estou dizendo que você, Deus te deu para as nações como profeta. Não estou falando isso. Isso aí é pessoal para Jeremias. Porém, eu também entendo que o Deus que chamou Jeremias chama outros. E o Deus que deu o ministério a Jeremias dá para outros. O poder não era Jeremias, e sim o poder de Deus. Inclusive, Jeremias não existe mais. E Deus continua usando pessoas. Então, é possível que eu ou você sejamos profeta para as nações? É possível. Mas independente de ser profeta ou não, que eu não sei qual é a sua função, porque nem todo mundo é profeta, você precisa entender que Deus te formou e te conheceu no ventre antes que tu saísse da madre. Isso aí não é pessoal para Jeremias. O que é pessoal para Jeremias é: as nações eu te dei por profeta. Isso é pessoal. Você não pode dizer que todos foram dados como profeta. Mas que todos Deus conheceu antes de sair da madre? Ah, conheceu. Se não conhecer, não presta para ser Deus, é diabo, né? Mas se é Deus, ele conhece no ventre, antes de sair do ventre, tá? Antes de ser formado. Então, quando eu digo que Deus te aprova, tem gente que confunde isso e pensa que é liberdade para pecar, até porque tem gente que confunde muito liberdade com libertinagem, né? São libertinos. E vira uma polêmica, que eu não quero entrar nesse assunto de calvinismo e arminianismo, que é uma discussão de 4 séculos, não seria eu que resolveria em 5 minutos, né? Mas
Tem pessoa que diz assim, não, porque eu já sou salvo mesmo, então eu posso fazer o que eu quiser. E não é por aí, né? O Senhor já sabia que você faria o que queria, tomaria atitudes erradas pensando que já é salvo. Já sabia que você era um perdido. A ovelha não, ela pode estar lá nas montanhas perdida, ela é a ovelha perdida. Se ela vir para a igreja, ela é uma ovelha. Lá nas montanhas ela é a ovelha perdida. O lobo não, ele é ovelha, ele é lobo lá, se ele vem para cá ele é lobo, ou bode, né? E não se transforma em ovelhas. Pode aceitar Jesus, ele continua sendo bode. Pode ser consagrado a líder, né? Ele continua sendo bode. E tem líder bode, misericórdia. Mas entenda que não é passaporte para pecar. Mas sabe o pecado que você vai cometer amanhã? Não, você nem sabe. Ou você não vai pecar. Porque para nós crentes, quando fala de pecar, a gente só pensa logo em pecado sexual, né? E nem como se isso fosse o leão dos pecados. Mas pelo menos eu não vivo adulterando. Será que não? Como se isso fosse. Não tô querendo minimizar, amenizar, passar a mão e aprovar. Deus me livre. Mas colocamos os pecados sexuais como se fosse o leão dos pecados. Já leu Mateus 5,28? Que quando você só olha e deseja, no coração você já cometeu adultério? Qual é a diferença? No pensamento ou na prática? A única diferença na prática é que envolve outra pessoa. Mas para Deus, quando você fez do coração, na prática é a mesma coisa. Pois é, polêmica essas coisas. Mas o pecado que você vai cometer amanhã você não sabe. Mas Deus já sabe. E não sabe de hoje. Sabe da eternidade passada. Deus sabe antes de você existir. E na eternidade passada Ele já tomou a decisão de te perdoar. E não é porque você erraria que Deus não te escolheu. Ele, antes que te formasse no ventre, Ele já te conhecia. Tá bom? E quando Ele te chamou, não pense que Ele te chamou porque você é bom. Não. Eu agora tomei a decisão de aceitar Jesus. Mentira. Não foi vós que escolhestes a mim. Fui eu que escolhi a vós. Eu vos nomeei. Para que vades e dê frutos e o fruto permaneça. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, dizendo que Deus te conhece, por isso te aprova, está dizendo, mas vós sois a geração eleita, os sacerdócios, a nação santa, ou seja, o sacerdócio real e a nação santa. Vocês são o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entenda que você não é um cão morto. Você é geração eleita. Você não é um cão morto. Você é sacerdócio, não é de Arão, não, você é sacerdócio real. Você não é um cão morto. Você é nação santa. Você não é um cão morto. Você é povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pastor, você falou de autoimagem e autoestima. Autoestima? Que autoestima? Você sabe o que é o sistema imunológico? A capacidade de defesa do organismo. Nem gripe a gente pega, imunidade lá em cima, imunidade lá embaixo. Um friozinho já dá uma dorzinha de garganta, já inflama, infecciona, vem febres, corpo fica ruim, qualquer gripezinha nos derruba, corpo sem imunidade, é derrubado facilmente pelos vírus. Sem imunidade, né? Sem sistema imunológico. Agora, a autoestima é o sistema imunológico do pensamento. Quem perdeu, não tem mais nada a perder. Um pensamento sem um sistema imunológico é derrubado facilmente. Então, a autoestima é o sistema imunológico do pensamento.
Quem perdeu, quem a perdeu, não tem mais nada a perder. Eu espero que você nunca perca a sua autoestima. Bom? Pastor, mas quais as principais causas da perda da autoestima? Primeira causa, pecado. Pecado. O pecado faz com que muitas pessoas percam a autoestima. Inclusive, falando de pecado, eu quero levar você aqui para um texto na Bíblia. Vai ser 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo está contando de um arrebatamento que ele esteve no céu de Deus, no terceiro céu, visitou o paraíso. Coisa linda que aos homens não é digno de proferir. Só que ele vem dizendo assim, ó, para que eu não me exaltasse, o versículo 7, 2 Coríntios 12, versículo 7. Vem na mente agora, tá? Para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Ah, pastor, o que é o espinho na carne? Está aqui, ó, a saber, um mensageiro de Satanás, para que dia e noite me esbofeteasse, a fim de eu não me exaltar. Sabe o que é isso? Se Paulo não tivesse isso, ele se exaltaria pelas excelências das revelações. Não, ninguém é teólogo como eu. Ninguém fundamentou tanto as doutrinas da igreja quanto eu. Não conheço, não é só doutrina e Bíblia, eu vi o céu por dentro. E para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações, Deus colocou um espinho na carne. Quer saber qual é o espinho na carne? Um mensageiro de Satanás, para que dia e noite lhe esbofeteasse, acusasse a sua mente. Isso doía, versículo 8, acerca da qual 3 vezes, disse Paulo, 3 vezes eu orei pedindo para que Deus desviasse de mim, tirasse isso de mim. Quer saber qual é o espinho da carne, né? 3 vezes quando Paulo pediu, o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, sabe aonde? Na tua fraqueza. Qual que era o espinho da carne de Paulo? Uma fraqueza. Era uma fraqueza. Alguns, a fraqueza deles é mulheres. Né? Outros, a fraqueza dele é dinheiro. Outros, a fraqueza dele é poder, é fama. A fraqueza de outros é vício, cigarro, bebida, droga, não pode ver. Tem uns que eu falei que a fraqueza deles é mulher, tem outros que a fraqueza deles é homem, né? E falando de homem, né? Quando fala de homem, tem uns que a fraqueza é mulher, mas tem mulher que a fraqueza dele é homem, né? A fraqueza dela é homem, ou pode ser mulher também. Não sei qual que era a fraqueza de Paulo. Não sei qual era a fraqueza de Paulo. Eu sei que Paulo tinha algo que lhe esbofeteava na mente e que isso não lhe permitia fazer sentir-se tão altaneiro, tá? A ponto de que ele chega a essa conclusão de que Deus lhe permitiu de que essas coisas não lhe esbofeteasse, essas coisas lhe esbofeteassem constantemente para que ele não se exaltasse, né? Agora não vem, foi Deus que permitiu, então essa fraqueza é minha, para mim não, aí achar que é liberdade para pecar. Não, Romanos 8, versículo 26 está dizendo que da mesma maneira o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, não sabemos que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, intercede com gemidos inexprimível. Agora, permita-te mostrar isso aqui, tá? Olha só esse texto aqui.
Eu vou te mostrar um texto aqui que o apóstolo Paulo, ele vem dizendo assim: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. E quando ele diz que miserável homem que sou, em Romanos capítulo de número 7, é porque dia e noite ele é esbofeteado por sua fraqueza, o espinho na carne. Tem dúvida disso? Que quando ele diz assim, que miserável homem que sou, isso é Romanos 7,24. Que miserável homem que sou, e quem me livrará do corpo dessa morte? A vontade é de morrer, de se libertar disso, mas ele já pediu e Deus não lhe tirou. Deus disse: eu vou aperfeiçoar o meu poder na tua fraqueza, ou seja, não vou tirar isso. Olha só, ele vem dizendo assim, ó, vou pegar aqui algum texto, Romanos capítulo de número 7, o versículo de número 18, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no corpo, tá, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, ou seja, eu tenho vontade de fazer as coisas boas, mas eu não consigo realizar o bem. Porque eu não faço o bem que eu quero, esse é o versículo 19, Romanos 8. Eu não faço o bem que... Romanos 7, versículo 19. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele até diz assim que acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está em mim. Porque segundo o homem interior eu tenho prazer. No homem interior é na minha mente, o meu espírito. Eu tenho prazer na lei de Deus, eu quero ser santo, não quero pecar. Prazer na lei de Deus. Mas eu vejo, isso é no meu homem interior, prazer na lei de Deus, quero fazer as coisas certas. Mas olha 23. Mas eu vejo nos membros do meu corpo, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Nos membros do meu corpo, uma lei que batalha contra a lei do meu espírito, a lei do meu entendimento. E me prende então isso que está nos membros do meu corpo, me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E é quando ele diz: que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Só que lembra-se que Deus nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda nas fraquezas. Ele termina o versículo 25, não como um derrotado, está vencendo todos os desejos do corpo. Ele diz assim: eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, eu sirvo a Deus, mas com a lei, com a carne, eu sirvo a lei do pecado. Você entende o quanto o pecado ele tira a nossa autoestima? Sim. Se não fosse isso aí, Paulo seria muito exaltado. O pecado ele nos humilha um pouco. O problema é que nós não podemos ser subjugados e escravos dele. Não deixe de ser escravizado pelo pecado. E não estou dizendo para você ter uma consciência altaneira, então pecado não me humilha, vou dançar e sapatear em cima do pecado e fazer tudo o que quiser sem ter consciência. Aí é consciência cauterizada, tá? Não ser escravo do pecado é não obedecer a ele, não servir a ele. E não é assim dizer: eu faço e sapateio, eu danço em cima de você, você não me acusa mais a mente. Não é isso, tá? Não é isso. Bem, se tem uma coisa que tira a autoestima, pecado. Ou seja, por que eu vou pregar sobre isso se eu faço isso? É como se porque tem uma teoria por aí, tem gente que prega e não vive. E daí?
Porque o pregador não vive, o pregador vai parar de pregar, irmão? Não. Tem gente aí porque virou status de WhatsApp, né? Tem que pregar aquilo que vive. Vive, prega, mas não vive. Irmão, não pense assim não. Não importa por qual motivo a mensagem, mas ela deve ser pregada. E ela é mais importante do que o mensageiro. A mensagem, ela pode salvar quem está ouvindo e condenar quem está pregando. Deixa que pregue, ainda que não viva. E para de falar, prega, mas não vive. Para, deixa. Você está pregando juízo para ele mesmo. Mas não seja subjugado e nem seja escravo do pecado, porque isso tira a autoestima. Experiências passadas. Experiências passadas nos derrubam. Tem gente que tem o dom de nos colocar para baixo, né? Influências negativas na infância. Influências negativas na infância. Sem falar das palavras de maldições. De que isso nunca vai ser ninguém. Você nunca vai prestar. Você vai ser bandido igual fulano. Você vai ser perdida igual sua mãe. Você vai ser safado igual seu pai. Entende? Você é filho de fulano, de fulana. Isso aí não vai sair boa coisa não. Você é um perdido. Tem crianças que ouvem a vida inteira na infância essas coisas, né? E os pensamentos errados acerca de si mesmo, né? Começa a pensar errado. Tudo isso vai tirando sua autoestima. Influências do ambiente. Tem gente que tem dom para tornar o lugar insuportável. Até a igreja, né? Torna o lugar insuportável. E a insatisfação. Aí tudo isso gera ainda uma ansiedade. E a tendência da gente é engordar. Engordar. Eu vou te dizer que quando a pessoa perde essa autoestima, ela se torna insatisfeita com as suas próprias características, sabe? Com as suas próprias características físicas. Eu não sei se eu consigo mostrar para você. Não sei se dá de ver. Tá bem gordinho, tá? Deu para ver? Tava com 102 quilos. Misericórdia. 102 quilos. A ansiedade faz a gente engordar. Depois não, né? Depois emagreci, foi demais. Perdi, foi ao todo 34, né? Pois é. Autoestima lá embaixo, né? Pois é, insatisfação com as características físicas. Tem gente que não é feliz com o próprio corpo. E não cuida também do próprio corpo, né? Já, porque quem perdeu a autoestima não tem mais nada a perder. Entende? Então a gente fica do meu tamanho, 1,5 m, brincadeira, tá, irmão? É 1,65 m. Tem gente que diz 1,64 m. Não, eu brigo por causa de um. Irmão, 1 centímetro para o homem faz muita diferença. Misericórdia. 1,65 m. O camarada chega a 102 quilos e comia que nem um condenado. E aquela desenfreado, quanto mais comia, mais vontade de comer, sem controlar os instintos. Misericórdia, né? Graças a Deus que Deus nos cura, nos liberta. Então, cuidado com o pecado, com as experiências passadas, com as influências negativas da infância, com a influência do ambiente, com a insatisfação com as suas características físicas. Não perca a sua autoestima por nada, tá bom? Outra coisa que tira muito a autoestima é os desvios teológicos. Desvios teológicos. Bem-aventurados os humildes, porque deles é os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
E as pessoas confundem isso e pensam que o humilde, o pobre, é o que anda rasgado, é o que anda sujo, é o que se humilha para todo mundo, né? Porque eu sou humilde de espírito, aí engole tudo que é bucha. Até no casamento, irmão. Tem gente que vive um laboratório do inferno dentro de casa. Quando o cão quer inventar um novo palavrão para ir mandar para o mundo inteiro, não pensa que ele vai no inferno, não. Tem vezes que ele vai na casa de uns crentes e se esconde de trás da porta do quarto e fica lá. É só esperar uns 5 minutos que o palavrão já sai. Tem lares que são laboratórios do inferno. E as pessoas, em nome de Deus, em nome da espiritualidade, em nome da Bíblia, se subjugam e se submetem a isso. Não, eu não separo, porque o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo padece. Não vá suportar o insuportável em nome do amor. Tá? Não vai esperar aquilo que é inesperável. Tá bom? Não vai crer no incrível. Não se submeta às violações, às violências, às agressões físicas ou mentais em nome do amor. Não se submeta, se liberte, tá? Não vem nessa da teoria de que porque eu sou pobre de espírito que você tem que engolir sapo de todo mundo. Não é isso. Tenha autoestima, rapaz. Entende que você é príncipe de Deus. Você é mulher de Deus, princesa de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Então também não deixe, porque em nome do amor, ser pisoteado. Tá? Tem gente que acha que ser humilde é ser capacho dos outros, ou ser humilde é andar levado à breca, todo mal acabado. Não é isso. Marcos 8, o versículo 3 e 4, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem gente que faz uma doutrina errada disso aí. Ele acha que ele negar a si mesmo, ele já não ter mais vida própria. E agora ele se acaba inteiramente ao serviço dos outros e esquece de si mesmo. Cadê sua autoestima? Não, eu morrer, eu vou para o céu, mas o meu descanso não é aqui. Ainda vai usando Bíblia, o infeliz. Vai morrer mesmo. Só que, olha aqui, o outro erro teológico aqui, ó. Mateus 19:19, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um dia eu estava na rodoviária, acho que era em Cascavel isso, era. E alguém me pediu uma ajuda e eu ajudei. Só que logo em seguida veio um cara pedir ajuda e eu falei, meu amigo, sinto muito, eu não posso. Aí começou a falar, não posso, mas ele quis insistir. Talvez você não aprove a minha conduta, vou falar o que eu fiz. Eu saí andando e deixei ele falando. Só que eu fui lá no final da rodoviária, eu fui ao banheiro e depois eu retorno. Eu não estava de gravata não, mas eu estava de blazer. E eu vim passando e o cara começou a falar de novo comigo e andar atrás de mim e eu não dei atenção. Mas pelo traje talvez, não sei. Possa ser que tenha um brilho, como alguns dizem, não sei. Eu sei que ele viu que eu era crente, talvez pastor. Aí ele falou assim, ainda diz que é pastor, já que eu não dei atenção, né? Diz que é pastor, quer pagar uma de homem de Deus. Cadê o amor ao... Isso, mas a rodoviária é assim de gente, irmão. Cadê o amor ao próximo? Amor ao próximo. Tem que amar o próximo. Eu não aguentei, porque me desmoralizando na frente de todo mundo, eu voltei e dei de dedo. Escuta aqui, ô seu infeliz. Onde que tu aprendeu que tu é o meu próximo? Porque tem gente, irmão, que acha assim, amar o próximo é qualquer mendigo que você achar na rua é seu próximo. Tem gente que pensa que ele parou num sinaleiro, alguém bateu no vidro, é meu próximo. Ah, é teu próximo? Então o cão também é teu próximo, né? Cuidado se o Satanás se aproximar de tu e tu querer amar ele, porque vai amar o próximo. Você acha que todos que se aproximam de você é próximo? E são conceitos teológicos errados.
O cara bateu no meu vidro do carro, é meu próximo. Não, não é por aí. Bateu no portão da minha casa, é meu próximo. Porque nessa teoria de amar o próximo e achar que todo mundo que se aproxima é próximo, tem muita gente se afundando. Vou falar, é mesmo, pastor? Não, e quem que é o meu próximo? Ah, quem que é o teu próximo? Eu vou te falar. Sabe quem que é o teu próximo? Na tua família, se for no teu casamento, o teu próximo, tá? É tua esposa ou teu marido. Esse é teu próximo na tua família. Esposa, marido, filhos. Vai mantendo. Tem uns que é do teu círculo, mas já tem distanciamento. Tá bom? Mas todo mundo é meu parente, todo mundo, eu sigo. Vai. E tem gente que não consegue servir dentro de casa, mas em nome de família acaba com esposa, com esposo, com filhos, com projetos internos dentro de casa, tudo em nome de família. É o próximo. E nem todo mundo é teu próximo. Na tua família, saiba diferenciar quem são teus próximos. Sabe quem é na igreja? Teu próximo? Teu pastor? Teu líder? Esse é teu próximo, os que trabalham junto com você. Na tua vida profissional e trabalhista, quem é teu próximo? É o teu patrão, teu empregado, os que trabalham junto com você. Quem é teu próximo na tua escola? Teu professor, alunos que estudam junto com você. Entendeu? Agora você estuda numa escola, o cara da sala do lado, da outra turma, é teu próximo? Não é teu próximo, irmão. Agora tem gente que pensa que bateu no vidro do carro é meu próximo. E que você tem que fazer tudo por todo, porque a Bíblia diz, manda amar o teu próximo como a ti mesmo. Não tem essas ideias. Ame o teu próximo. Agora eu tenho mais um, é amar o próximo como a mim mesmo. Primeiro ame você. Ame você. Tá? Não faça para os outros aquilo que você não tem condições de fazer para você mesmo. Em nome do amor ao próximo, eu ajudo mesmo, pastor. Às vezes eu não tenho condições nem para mim, mas eu faço. Besta. E acha que está fazendo bonito, agradando a Deus. Não, Deus não. Deus não, Jesus não. Jesus disse que é primeiro você, depois o próximo, como a você. Então essa de que eu não tenho nem para mim, mas em nome do amor que Jesus disse para a gente amar, então eu faço para os outros. Isso não é Jesus não, irmão. Jesus disse para você amar o próximo como a você mesmo. E não é amar a todos não, é o próximo. Saiba definir quem é seu próximo. Tá bem? Consequências de não ter autoestima: inabilidade de confiança. Isso aqui eu errei, tá, irmão? Faltou. Isso aqui é instabilidade. É instabilidade, número 1, tá? Instabilidade de confiar em Deus. Ou é a inabilidade mesmo? É verdade, não é instabilidade não, é inabilidade mesmo. A pessoa ela não tem mais essa habilidade, a prática de confiar em Deus, ela duvida facilmente. O que eu queria dizer da instabilidade de confiar é que às vezes a sua vida financeira ela pode estar lá embaixo. Tem vezes que estamos lá em cima. Sua vida sentimental, conjugal, não é bom, mas que acontecesse, mas às vezes acontece. Pode ser que esteja lá em cima, mas pode ter vez de estar lá embaixo. Sua vida profissional, às vezes é uma gangorra. Então tudo na sua vida pode variar, mas a sua fé, ela precisa ser estável, ela não pode ter instabilidade. Era disso que eu queria falar. Tá? Confie sempre em Deus, confie sempre em Deus. Mas não é instabilidade, aqui é inabilidade mesmo. As pessoas perdem essa habilidade de confiar em Deus, porque não tem mais autoestima. Aí ela, resistência contra autoridade, já se opõe a tudo. Quem perdeu a autoestima não tem mais nada a perder, né? Incapacidade de descobrir os propósitos de Deus para a sua vida. Incapacidade. Grande preocupação com coisas materiais, né? Precisa constantemente fazer alguma coisa para provar o seu valor e a sua dignidade. E facilidade em cair em depressão. Zele por sua autoimagem.
e zele por sua autoestima. Confie em Deus. Não resista a autoridades. Tá? Não existe amigo verdadeiro, o amigo verdadeiro é só Deus. Não tenha barreira contra amizades genuínas. Acredita que Deus pode te dar, sim, amigos de verdade. Mas eu já fui muito frustrado, decepcionado. Foi, mas não foi com alguém. Não pense que todo mundo é igual àquele que te traiu. A incapacidade de descobrir os propósitos de Deus para a sua vida. Acredite que Deus tem planos para você. Grande preocupação com coisas materiais. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? E se ocupa com antecedência. Sofre por antecipação. E pelo fato de ser inferior, fica constantemente querendo fazer alguma coisa para provar o seu valor e a sua dignidade. Você não tem que provar nada para ninguém. Tá? Não caia em depressão. Pastor, para melhorar a autoestima, vou lhe ensinar aqui alguns passos. Primeiro, estabelecer relação entre a identidade e a autoestima. Olhe para dentro de você, veja quem você é e veja quem você gostaria de ser e acredite que é possível. Tá? Aceitar a modelagem, a imagem de Deus no corpo de Cristo. Porque ser corpo de Cristo não é só dizer assim, esse é o corpo de Cristo. Não, peraí. Se modele ao corpo de Cristo. Existe um padrão. Aceite ser moldado. Tá? Em que sentido o conhecimento das nossas origens poderá influenciar o nosso sentido de valor próprio? Eu coloquei duas referências aqui, Gênesis 1, 26 e 27, quando Deus forma o homem do pó da terra, e Ele nos fez, sim, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou, dizendo, façamos o homem, nossa imagem, a semelhança, e assim Deus formou. Pois é, o Salmo 100, versículo 3, diz que foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Por isso nós devemos entrar cantando diante dele. Então, contrariamente a essa teoria, essa crença, esse pensamento ateísta, contrário a isso, a Bíblia afirma que existe um propósito de criação para a nossa biologia, psicologia e espiritualidade, quando Deus decidiu partilhar conosco a sua imagem. Conhecer as nossas origens ajuda-nos a compreender o passado, a viver o presente e a não temer o futuro. Esta identidade é a base da construção de uma autoestima saudável cristã. Tá? Então, olha aqui, princípios de autoaceitação. Primeiro, você precisa reconhecer que foi planejado na eternidade e não somos frutos no acaso. Deus nos planejou com cuidado. Eu tenho aí um conjunto de referências que prova que você foi projetado e Deus te projetou com cuidado. Você precisa reconhecer que Deus ainda não terminou a sua obra em você. Ele já começou, mas Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então, cada dia nós vamos sendo moldados. Sabe o que é sendo moldados? É sendo transformado dia após dia, de glória em glória, até alcançar a estatura de varão perfeito, até ser semelhante a Ele. Tá? Então, é melhorando a cada dia. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor que hoje. Você precisa, número 3, reconhecer a razão da sua existência. Você está aqui só passando tempo? Por que você veio ao mundo? Número 4, você precisa reconhecer o sistema de valores de Deus. Deus vê a pessoa interior. Tá? Não olhe para a altura, para a aparência. Não se julgue inferior aos outros por causa do físico. Tá bom? São princípios para a autoestima. Passos para a correção da autoestima. Pastor, eu tinha pensamento errado mesmo. Quer melhorar? Então você precisa reconhecer que o amor próprio é aprovado por Deus. Antes de fazer alguma coisa para os outros, preocupe com você. Ao próximo, como a si mesmo. Porque ajudar o próximo sem ajudar a si mesmo é hipocrisia. Se você não tem nem amor nem por você e quer pagar uma de amor pelos outros.
Quer melhorar a sua autoimagem? Você precisa reconhecer o verdadeiro sentido bíblico do que é amor próprio. Quer melhorar a sua autoimagem? Procure as origens e causas do seu autoconceito negativo. Por que você se inferioriza? Por que você se menospreza? Por que você se acha tão pequeno? Por que você se julga impotente e incapaz? Procure as origens e a causa desse autoconceito negativo. Melhore isso. Vai dar certo. Para terminarmos, Êxodo capítulo 4, versículo 10 ao 12, na Bíblia nós encontramos homens que se sentiram incapazes, com autoestima negativa, como Moisés. Mas foi o maior dos profetas. No Antigo Testamento, claro, Jesus disse que o maior é João Batista. Mas estou falando em questão de obras e escritos, tá? João Batista é porque preparou o caminho para o Messias. Pois é, mas no judaísmo o maior dos profetas Moisés, né? Pois é. E Paulo se sentia da mesma forma. Colocou até o seu nome de pequeno, porque Paulo, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não, você não encontra Deus mudando esse nome na Bíblia. Só que Saul é grande e Paulo é pequeno, ele passou a se chamar de pequeno. Mas foi o maior dos apóstolos. Você não será uma pessoa séria com Deus se não se curvar e agradecer a Deus pelo que você é. Salmo 139, versículo 14, Davi diz: graças eu te dou, Elohá, ou seja, meu Deus, graças eu te dou, Todarabá, Elohá, visto que pelo modo assombrosamente maravilhoso me formasse. Ele formou suas impressões digitais, o seu intelecto, o seu cérebro já em formação desde o ventre, a partir do nada. Acredite, Deus te chamou para ser líder. Nunca menospreze o líder que há em você. Melhore sua autoimagem e a sua autoestima. Eu espero te encontrar no grande campo da vida que é a seara, a grande seara. Te encontrar como líder. Se eu puder, conte comigo como conselheiro. Se precisar de pai, de referência espiritual, e se eu puder servir, conte comigo. Tá? Se você precisar de mentoria, de um mentor, de um amigo como líder, conte comigo. Você tem meu contato. Tá? Não é porque o curso terminou, me abandone, não. Não. Quando você precisar de oração, fale comigo. Precisar de confissão, conselho, tá? De paternidade espiritual, se você tiver essa necessidade, eu me coloco à sua disposição. Mas o meu prazer é servir, porque eu tenho certeza, se você chegou nesta aula 26 e está ouvindo essas palavras agora, porque Deus te chamou para a liderança. Eterno de Israel, obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã, que o Senhor vocacionou e chamou para ser líder. Talvez nem esteja exercendo função, mas se chegou até aqui é porque tem chamado. Não estou dizendo que é santo, não estou dizendo que é pronto, não estou dizendo que é preparado, não estou dizendo que é perfeito. Nós temos as nossas guerras, as nossas batalhas interiores, as nossas fraquezas, os nossos espinhos, mas tu nos chamastes mesmo assim. Sim, e não vamos dar ouvido ao diabo que por causa das nossas imperfeições não serviremos. Mesmo não fazendo o bem que queremos e praticando o mal que não gostaríamos, porque na mente nós desejamos te agradar e te servir, mas há nos membros do nosso corpo uma lei que batalha contra a lei do nosso entendimento. Mas nós não seremos subjugados pelo pecado. Nós te serviremos. Lutaremos para ser exemplo para os mais fracos, para levantar os caídos, para fortalecer, sim, aqueles que estão debilitados, ajudar a caminhar aquele que está manquejando. O Senhor vai nos ajudar. Deus,
possamos crescer no Senhor. Com respeito à nossa autoestima e autoimagem, não permita que sejamos subjugados por nós mesmos, não. Seja a tua bênção sobre minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Eu os abençoo no nome eterno de Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus. Obrigado. Divulgue o curso para alguém, tá bom? Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus.